Lucas capítulo de número 24. Abra por gentileza. Estava aqui e essa palavra queimou no meu coração. Lucas capítulo de número 24, versículo de número 13. Glória a Deus. Pensa numa palavra profunda essa daqui, irmãos. Glória a Deus. Lucas capítulo de número 24, versículo de número 13. Quem achou, diga amém. Amém. Quem não achou, diga espera um pouquinho. Todo mundo achou? Nesse mesmo dia iam dois deles para uma aldeia chamada Emaús, que distava de Jerusalém 70 estádios, e iam comentando entre si tudo aquilo que havia sucedido. Enquanto assim comentavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como se fechados, de sorte que não reconheceram. Então ele lhe perguntou: que palavras são estas que caminhando trocais entre vós? E eles pararam tristes. E um deles, chamado Cleopas, respondeu-lhe: és tu o único peregrino em Jerusalém que não soube das coisas que nela tenha sucedido nesses dias? Eis que eles lhe perguntou: quais? Disseram-lhe: as que dizem a respeito de Jesus, o Nazareno, que foi profeta poderoso em obras e em palavras diante de Deus e em todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades entregaram para ser condenado e morto, e crucificaram. Ora, não esperávamos que fosse ele quem havia de remir Israel? E além de tudo isso, é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. Verdade é também que algumas mulheres do nosso meio nos encheram de espanto, pois foram de madrugada no sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltando, declarando que tinha tido uma visão de anjos que diziam estar ele vivo. Além disso, alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam-se assim como as mulheres haviam dito, e ele, porém, não o viram. Então ele lhes disse: ó nécios, ó tarde de coração, para crerdes tudo o que os profetas disseram. Porventura não importa que o Cristo padecesse essas coisas, entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicou-lhes o que dele se achava em todas as escrituras. Quando se aproximaram da aldeia para onde iam, ele como que ia para mais longe. Eles, porém, os constrangeram e disseram: fica conosco, porque é tarde, e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E estando com eles à mesa, tomou o pão e abençoou, e partindo lhe dava. Abrindo-se-lhe então os olhos, o reconheceram. Nisto que desapareceu diante deles, e disseram um para o outro: porventura não se nos abrasava o coração quando pelo caminho nos falava, enquanto nos abria as escrituras? E na mesma hora levantaram-se e voltaram para Jerusalém, e encontraram-se reunidos os 11 que estavam com eles. Toma o seu assento em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Toma o seu assento. Curve os seus olhos, ou curve sua cabeça, melhor dizendo, e feche os seus olhos. Curve sua cabeça, feche os seus olhos em nome de Jesus. Pai, fala conosco nessa noite. Precisamos ouvir a tua voz. Precisamos ser tocados pelo teu Espírito. Que a tua palavra venha, Deus, tocar em nossa alma. Precisamos aprender mais do Senhor. Precisamos, Pai, que o Senhor venha nos dar direção, venha nos dar, Pai, condução, para que nós não venhamos, Pai, ficar perdidos no meio do caminho. Nesta noite, fala conosco de forma clara, que possamos entender, em o nome do Senhor Jesus de Nazaré. Amém? Agora aplauda o Senhor bem forte. Irmãos, essa passagem, por muitos conhecida, por outros não. Aqui fala dos dois discípulos de Emaús. Emaús era uma cidade, uma aldeia um pouco distante de Jerusalém. A pergunta não é por que eles estão indo para lá, mas existe uma ordem de Jesus.
para que eles ficassem em Jerusalém. Só que esses 2 discípulos, por decepção, eles estão indo para Emaús, decepcionados com Jesus, porque não entenderam a mensagem que Jesus estava pregando. Existe um perigo muito grande em nós estarmos decepcionados com o Evangelho quando nós não entendemos o verdadeiro sentido dele. Existe uma grande probabilidade de nós ficarmos decepcionados, frustrados, quando nós não entendemos o Evangelho na sua essência. Se eu pudesse chamar esse caminho, eu chamava caminho das frustrações. Eles estão andando naquele caminho porque estão frustrados. Você vê isso nas palavras que eles falam. Nós pensávamos que era Ele, nós apostamos nele, nós colocamos esperança, nós colocamos ali a nossa vida à disposição deles. Só que nós pensávamos que era Ele, mas não era. Neste caminho é o caminho aonde eles estão indo porque estão frustrados. A frustração, irmãos, ela é tão perigosa, porque a frustração nos faz ir para onde nós não deveríamos ir. A frustração nos faz pegar caminhos que não eram para nós pegarmos. A frustração nos faz ir para destinos que não era para nós irmos. Você vê que a palavra Emaús quer dizer fonte de águas. Ou seja, eles querem ali aliviar a sua alma. Eles querem ir para um lugar aonde aparentemente vai trazer alívio para eles. É um perigo quando nós queremos ir buscar alívio longe do propósito de Deus. É um perigo quando nós queremos buscar alívio longe do propósito de Deus para a nossa casa, para a nossa família e para a nossa vida. Porque, irmãos, eles estão indo buscar algo que não está lá. Eles estão indo buscar uma alegria que não tem. O caminho da frustração faz você procurar alegria aonde não tem alegria. O caminho da frustração faz você buscar algo que aparentemente tem, mas não tem naquele lugar. Eles estão frustrados. A frustração, ela é perigosa. A frustração, ela nos leva por caminhos perigosos. Eu lembro que o profeta ou o levita Asaf disse: os meus pés quase se desviaram. Por que, Asaf? Porque eu olhei para os ímpios e veio uma frustração no meu coração. E o que é que trouxe você de volta, Asaf? Foi quando eu pisei no santuário e senti a verdadeira alegria. E eu percebi que os ímpios podem ter dinheiro, os ímpios podem ter poder, os ímpios podem ter posse, mas a alegria que existe dentro da casa do Senhor, o dinheiro não compra. A frustração às vezes vai tentar fazer os nossos pés se desviarem. Você não se lembra do profeta Jeremias? Jeremias, no meio de uma frustração ministerial, vai dizer assim: o Senhor me enganou. Olha isso, o Senhor me ludibriou, e ludibriado eu fiquei. Mas toda vez que eu penso em parar, os meus ossos queimam. Eu não sei se você entende isso, irmão, mas osso fala de estrutura corporal. É Deus dizendo para mim e para você: toda vez que a frustração vier, nem se for necessário mexer na tua estrutura, mas eu não te perco. Nem se for necessário mexer na tua estrutura, eu não vou te perder. Eu venho dizer para alguém: Jesus não vai te perder para o mundo, Jesus não vai te perder para Satanás, Jesus não vai te perder para os demônios, Jesus não vai te perder para a pombagira, não. Você foi chamado para ser boca de Deus, profeta de Deus. Deus te chamou para a tua boca louvar e exaltar a Ele. Deus te chamou para estar no altar
interessante, irmãos, é que no caminho da frustração, Jesus vai se apresentar nesse caminho. Vou repetir. No caminho da frustração, Jesus entrou. E quem é Jesus? Jesus nos disse: eu sou o caminho. Agora, o caminho entrou no caminho para tirar eles do caminho deles e entrar em Jesus. Vou repetir porque alguém não entendeu. O caminho chamado Jesus entrou no caminho desses discípulos para tirar eles do caminho deles e colocar eles em Jesus. Era recalculando a rota. Olhe para esse irmão e diga assim para ele: tem vezes que Jesus vai fazer você recalcular a rota. Não diga para ele: tem vezes que Jesus vai fazer você recalcular a rota. Porque às vezes nós pegamos a rota errada, pegamos o caminho errado, o destino errado. Irmãos, Jesus, ele é o caminho que entra no caminho para tirar você do seu caminho, para que você entre nele. Eu não sei se você se lembra de Paulo. Paulo, ele estava no caminho indo para Damasco. De repente Jesus, que é o caminho, entra no caminho de Paulo, derruba Paulo no chão, e Paulo diz: quem é? Ele diz: sou Jesus. E o que o Senhor quer? Eu quero tirar você da tua vida e colocar você em mim. Antes você era perseguidor, agora você vai ser perseguido. Antes você matava crente, agora você vai dizer: eu posso morrer pelo Evangelho. Porque Jesus é um caminho que entra no seu caminho para tirar você do seu caminho e colocar você nele. Eu não sei se você entendeu, eu vou melhorar para você. Jesus, ele entrou no caminho de Pedro, e Pedro estava lá pescando, e Pedro pescando, pescou a noite toda e não pegou nada. De repente Pedro diz assim: estou frustrado. Jesus: não tem problema, hoje eu entrei no seu caminho, e você não será mais pescador de peixes, você vai ser pescador de homens, porque eu entrei no seu caminho para tirar você do seu caminho e colocar você em mim. Oh, irmão, quantos aqui estavam no seu caminho, só que Jesus foi lá? Quantos aqui estavam no mundo do crime, das drogas? O seu caminho era da biqueira, mas Jesus disse: deixa eu entrar no caminho dele. Então Jesus entrou no seu caminho, tirou você do seu caminho e disse: vem para o meu caminho. Quem sabe o seu caminho, irmãos, era para uma balada. Quem sabe o seu caminho era para um prostíbulo. Só que Jesus disse: deixa eu entrar no caminho dele, porque eu vou tirar ele do caminho dele e vou colocar ele em mim. Eu estava conversando com o nosso irmão Miqueias outro dia ali na cozinha, e você: pastor, o meu caminho era surfar em cima dos trem. Só que Jesus disse: deixa eu entrar no caminho do Miqueias, para tirar o Miqueias do caminho dele e colocar ele no meu caminho. O caminho de muita gente aqui era o boteco. O seu caminho era ir para o bar, encher a sua cara. Mas Jesus disse: deixa eu entrar no caminho dele. Eu vou tirar ele deste caminho e vou colocar ele em mim. Hoje o seu caminho não é mais balada. Hoje o seu caminho não é mais biqueira. Hoje o teu caminho não é mais bar. Hoje o teu caminho não é mais prostíbulo. Hoje o teu caminho não é mais balada. Hoje o teu caminho é vontade de Deus e Deus. Eu quero profetizar em nome de Jesus que Jesus vai entrar no caminho de alguém. Quem sabe tem alguém aqui orando por um familiar, dizendo: Jesus, entra no caminho dele, entra no caminho dela. E Jesus está dizendo: eu vou entrar no caminho dele, vou trazer ele para mim. Eu vou entrar no caminho dela e vou trazer ela para mim. Eu vou entrar no caminho perdido dele e vou colocar ele no caminho certo, que é o melhor. Eu não sei qual é o teu caminho, mas eu sei que hoje você diz: Jesus é o meu caminho, a minha verdade e a minha vida. Glória! Jesus é especialista
entrar no caminho. Aleluia. Quantas irmãs que viviam na prostituição e diziam eu era prostituta, mas Jesus decidiu entrar no meu caminho e hoje eu sou missionária. Quantos que andavam com uma pistola na cintura, né? E dizia a minha segurança está na minha pistola, a minha segurança está no meu revólver, a minha segurança está nisso. Mas hoje, no caminho de Jesus, você diz: se Deus não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Tem muita gente de arma que morre, mas tem muita gente que quando Deus guarda, ninguém toca, ninguém rela, irmão. Por quê? Porque a polícia militar ela falha, mas Jesus não falha. O exército falha, mas Jesus não falha. A roda falha, mas Jesus não falha. O kart falha, mas Jesus não falha. A tática falha, mas Jesus não falha. O pop já teve falhas também, mas Jesus não falha. O FBI, irmão, já falhou, mas Jesus não falha. Porque diz assim: o guarda de Israel, ele não pisca e não tosqueneja. Se ele guardar você está guardado. Jesus está aqui dizendo para alguém: eu entro no teu caminho. Você não lembra do caminho que ele entrou? Da samaritana? A samaritana estava lá no caminho dela. O caminho dela era poço. Ela ia para o poço. O caminho dela era aquele, todo dia. Só que um dia Jesus disse: deixa eu entrar no caminho dessa mulher. E ele se apresentou naquele poço. E naquele dia, aquela mulher teve encontro real com Jesus. E Jesus disse: mulher, me dá água para beber. Ela disse: eu te dar água? O senhor é judeu? Sou samaritana. Ele disse: se tu soubesse a água que eu tenho para te dar, mulher, se tu soubesse a água. Ela disse: me dá da tua água. Ele disse: cadê o teu marido? Ela disse: marido? Não tem. Ele disse: disseste bem. Você percebeu que quando ela fala, me dá dessa água, Jesus vai tocar na sede dela? Diz: cadê teu esposo? Ela diz: esposo? Não tenho. Jesus diz: já tivesse 5. Porque a tua sede é sentimental. Por 5 vezes você tentou ser feliz, e por 5 vezes foi frustrada. A tua sede está na tua vida emocional. Só que você é frustrada. Mas a água que eu te dou, ela não mata apenas a sede sentimental, emocional. Ela mata a sede da tua alma. E nunca mais você vai depender de homem para ser feliz, porque eu vou te completar. Irmão, triste é quem depende de homem para ser feliz e de mulher para ser feliz. Eu dependo do meu esposo para ser feliz, dependo da minha esposa para ser. Coitado do teu esposo que carrega esse fardo, coitado da tua esposa que carrega esse fardo. Não, esse fardo não é dele, não é dela. Esse fardo, irmão, Jesus disse: eu sou responsável em trazer alegria para a tua vida. Não é esposo, não. Você não casa, irmãos, para pegar e buscar felicidade em alguém, não. Você casa porque você já encontrou a felicidade em Cristo. Você já é feliz em Cristo. Você já encontrou regocijo em Cristo. Você já encontrou alegria em Cristo. Você já encontrou paz em Cristo. Então você vai pegar do lado da mão de alguém assim: você já encontrou Jesus? Eu também. Vamos caminhar para o céu junto. Vamos para o céu junto, irmãos. Crente não casa para buscar alegria em outro. Crente entende que a nossa alegria é em Cristo. Eu não sei qual é a tua sede. Eu não sei qual é a tua sede. Dessa mulher era sentimental. E Jesus entrou no caminho dela e disse assim: ó, você vai parar de mendigar, e eu vou te fazer
A primeira missionária foi essa mulher. A primeira missionária foi uma mulher que Jesus encontrou no poço e disse: sai do teu caminho, entra em mim, porque eu sou a partir de hoje o teu caminho. Aleluia. Jesus, irmãos, eu estou sentindo isso na minha alma. Jesus vai entrar no caminho de parentes de crentes que estão aqui. Aleluia. E depois que Jesus entrar, ele vai olhar, ela vai olhar e dizer assim: ó, nunca mais eu quero saber do meu antigo caminho. Por quê? Porque hoje eu encontrei paz. Porque Jesus disse: o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Vinde a mim, aqueles que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Aleluia. Deixa eu correr, irmãos, o tempo está indo embora. Jesus entra no caminho desses homens. Jesus se apresenta, porque esses três homens, eles se esqueceram de três coisas. Diga assim comigo: a frustração. Não, diga forte assim: a frustração fez eles esquecerem. Irmãos, você já viu que a frustração, ela nos faz esquecer? Parece que quando nós nos frustramos, nós esquecemos das coisas boas que nos aconteceram. Quando às vezes existe uma DR de casal, e existe uma discussão do casal, e aí o casal briga. Aí vai falar assim: você fez isso. Aí o outro fala assim: mas você se esqueceu que eu já fiz de bom isso. Ah, mas você também fez isso. Por quê? Porque na discussão houve uma frustração. E a frustração faz a pessoa esquecer do que de bom já foi feito. Só que Jesus, ele foi lá lembrar para eles o que era realmente o Evangelho. A frustração fez eles esquecerem uma coisa. A primeira coisa, eles se esqueceram das promessas. Eles se esqueceram da promessa. Quantos crentes, irmãos, frustrados, se esquecem das promessas? No tempo de deserto, esquecem das promessas. No tempo de vale, esquece da promessa. No tempo de provação, esquece da promessa. O tempo vai passando e ele se esquece da promessa. E você não é o único não. Abraão, que é o pai da fé, ele estava naquela tenda triste. Parece que eu vejo o velho Abraão triste naquela tenda. E Deus desce na tenda de Abraão naquele dia e diz: por que você está triste, Abraão? Abraão disse: oh Deus, será que a minha herança vai ficar para o meu servo? Será que o meu servo que vai herdar a minha herança? Aí Deus diz: Abraão, sai para fora, saia da tua tenda, olha para os céus, tente contar as estrelas. Abraão vai contando as estrelas e não consegue contar. E Deus diz: assim será a tua descendência. Tenta contar a areia do mar. Abraão tenta contar, isso não tem como. Ele diz: assim será a tua descendência. Deus teve que relembrar Abraão, porque tem dias que a frustração nos faz se esquecer das promessas de Deus, do que Deus falou a respeito da tua casa, da tua vida financeira, da tua família. Tem vezes que a frustração, irmãos, bate. Tem vezes que nós nos frustramos e nós se esquecemos do que Deus falou. Mas eu vim dizer para alguém aqui: a promessa continua de pé na tua vida, porque aquele que prometeu, ele é fiel para cumprir. A frustração nos faz esquecer. Pedro caiu. Pedro negou a Jesus. E quando Pedro nega Jesus, ele cai num estado de frustração profunda. Só que Jesus é especialista
Jesus vai lá para a beira da praia e está lá Pedro nu pescando, e de repente ele fala assim: lança a rede. E quando eles lançam a rede está pesada. João olha para Pedro e diz: Pedro, é ele. Não entende? É ele, Pedro, porque isso daqui é milagre, só quem faz milagre é ele, Pedro. Aí Pedro entende que ele veio atrás de nós. Jesus senta com Pedro na beira daquela praia, diz: Pedro, eu não preciso do teu peixe, eu tenho peixe, pode comer. Eu não preciso do teu pão, pode comer pão. Eu vim aqui para te lembrar, Pedro, eu vim aqui para te lembrar qual é a tua posição. Tu me ama, então se lembra da promessa. Você é pastor, você é pescador de rei, não de peixe. O que você está fazendo aqui, Pedro? Pegue na mão desse irmão quando eu sentir vontade de profetizar. Pegue na mão desse irmão. A promessa está de pé. Eu não sei o tamanho do deserto, o tamanho do vale, mas aquele que prometeu, ele é fiel para cumprir. Ele é fiel. Ele é fiel. Ele é fiel. Às vezes bate a frustração e nós se esquecemos e fala assim: eu acho que o profeta errou o endereço, eu acho que Deus se enganou, eu acho que o profeta estava emocionado, não foi profecia não. Só que Deus, irmãos, é especialista em nos lembrar que no meio da frustração Ele renova promessas. A frustração fazem eles esquecerem o que Jesus já fez por eles. A frustração às vezes faz nós nos esquecermos do que Deus já fez. Tem até um hino que eu não tenho voz para cantar. Eu não sou cantor, mas tem um hino que fala assim: tente lembrar se alguma vez Jesus te abandonou. Tente lembrar quantas vezes Ele já te levantou. Quando bate o desespero com a agonia, parece que quem escreveu esse hino estava vivendo uma frustração tão grande. Quando bate o desespero e a agonia, o desespero é a vontade de morrer, e aí vem a desesperança. Só que ele diz: tente lembrar, aleluia, tente lembrar do que Ele já fez por você. Porque a frustração, irmãos, faz a gente falar assim: Jesus, o Senhor não me ama, me deixou aqui no deserto. Deus, irmão, mas Jó, no meio daquela provação, a mulher dele diz assim: ah, Jó, pede a bênção para Deus e morre, Jó. Jó diz: mulher, tu não falas uma louca, assim tu falas. Você não lembra o que Deus fez? Deus deu, Deus abençoou, Deus abriu porta, Deus fez. Eu me lembro, eu não tenho falha na memória, eu sei o que Deus fez, e aquele que fez, Ele é fiel para continuar fazendo. Aquele que livrou uma vez, Ele livra de novo. Aquele que abriu, Ele abre de novo. Aquele que socorreu, Ele socorre de novo, irmãos. Só que a frustração faz a pessoa se esquecer do que Deus já fez por eles. A terceira coisa, a frustração faz eles buscarem alívio em outros destinos. Diga glória a Deus. O problema da frustração é você buscar alívio em outros destinos. Já viu que quando a pessoa não está muito crente, ela não ora? Já viu? Por quê? Ela quer buscar entretenimento, e ela tenta, porque o ser humano, irmãos, ele vai tentando buscar coisas para tampar a brecha da tua alma, e tentando buscar alívios em outros destinos, tentando buscar alegria. Tem até o carnaval, né? O carnaval é a festa das máscaras, a festa das fantasias, é a tristeza fantasiada de alegria. Aquelas pessoas presas, fantasiadas de liberdade. É aquelas pessoas oprimidas,
fantasiadas de alegria, porque eles estão buscando alívio em outras fontes que não é Jesus. Coitado do homem e coitada da mulher que não tem o privilégio de sentir o gozo da alegria do Espírito Santo. Davi, irmãos, quando Davi peca, Davi diz: Deus, pode tirar de mim o ouro, pode tirar de mim as mulheres, tira de mim a coroa, tira de mim as honras, só não tira de mim a tua presença, Pai. Porque a tua presença, tira as mulheres, Deus. Por quê? Porque Deus, quando eu estava naquele lugar, mulher nenhuma queria saber de mim. Porque não casar com o rei é fácil. Querer casar com o rei, qual era a mulher que não queria casar com o rei? Né? O rei tinha ouro, tinha prata, tinha palácio, tinha coroa, tinha prestígio. Só que Davi diz: tira as mulheres, Jesus, tira as mulheres, Deus, tira as mulheres. Porque quando eu estava sozinho, quando eu não era ninguém, quando eu estava lá no campo esquecido, que ninguém me queria, o Senhor estava lá, era a tua presença que estava lá. Quando eu não era ninguém, era a tua presença que estava lá. É muito fácil ter amigos quando você tem poder, quando você tem fama, quando você é rei. As pessoas bajulavam Davi, mas Davi de Deus, tira os meus prestígios, Deus, porque tem muita gente que vem me bajular agora, querendo coisas, mas quando eu não tinha nada, era o Senhor quem estava comigo, era o Senhor quem estava comigo de madrugada, me guardando, me protegendo. Eu não vou trocar nada disso. Eu quero a tua presença. Aleluia. Valorize o que tem que ser valorizado, porque a frustração faz você buscar alívio em outros lugares. Todo dia, irmãos, um irmão aqui da igreja trabalhava de Uber. Eu falei assim: pastor, encontrei um pregador que eu via pregando e ele não me reconheceu. No banco de trás ele só falava palavrão e com cigarro na boca, e ele falando gírias. De repente eu coloquei um hino para tocar e ele começou a ficar constrangido. Se você é crente, eu disse para ele: sim, e eu não troco essa presença por nada. E ele sai daquele carro abisbaixo, meio encabulado. Ele falou por quê? Porque ele entendeu que estava buscando alívio em outros destinos. Só que o nosso lugar, irmãos, o nosso alívio é na presença de Deus. Isaías diz: os jovens cansam, tropeçam e caem, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, caminharão e não se cansarão, correrão e não se fadigarão, voarão como águias. Por quê, irmãos? Porque a cama, ela descansa o nosso corpo, a praia pode relaxar a tua mente, o shopping pode descansar a tua mente, mas só a presença de Deus é que tem descanso para a tua alma. Você pode procurar outros destinos, mas só aqui é só a presença dele que tem destino, que tem descanso para a tua alma. Fica de pé em nome de Jesus. 8h20, 8h40, ainda uns 20 minutos para nós encerrarmos. Glória a Deus. Esses homens, eles entram na fase da restauração, porque eles convidam Jesus para dentro da casa. A primeira questão para a restauração é: Jesus, entra na minha casa. A segunda coisa que eles fazem, deixaram ele assumir o papel de anfitrião da casa, porque Jesus partia. Quem parte o pão é o dono da casa, irmão.
Só que Jesus, ele senta na mesa e Cleopas e o outro discípulo diz: quem manda aqui é o Senhor. A casa é minha, mas quem manda aqui é o Senhor. Crente, irmãos, sabe, quem manda aqui em casa é Jesus. Eu sempre brinco com os meus filhos, né? Aí eu falo com o Ganeto: quem manda aqui em casa é os homens. Aí ele fica pra Heloísa: quem manda é os homens. Quem manda é os homens. Aí a Heloísa fala: quem manda é os homens, né? Aí ele fica pra Heloísa: quem manda é os homens. Quem manda é os homens. Não adianta, não adianta. Aí ele fala: né, pai? Eu falo: é, quem manda é os homens. Aí minha filha fala assim: pai, mas quem manda aqui em casa? Eu falei: Heloísa, quem manda aqui em casa é Jesus. É Jesus que manda aqui em casa, Heloísa. Quem manda aqui em casa, ela foi aliás, quem manda aqui em casa é Jesus. A casa é sua, mas quem manda é Jesus. Eles colocam Jesus como anfitrião de Jesus. A casa é sua, pode fazer o que o Senhor quiser. Em outras palavras, eles estavam orando. Já viu que a oração de Jesus fala? Assim na terra como no céu. Assim como o Senhor governa no céu. No céu tem pobreza? No céu tem miséria? No céu tem bagunça? Não. Quem governa o céu? Então a oração é: Deus, se o teu governo é perfeito, governa aqui em casa também. Governa aqui a minha casa também. Governa aqui esse ambiente também. O Senhor é governador desse ambiente aqui, Jesus. Se você alugar uma casa, você não pode trocar uma janela sem falar com o proprietário. Ou pode? Você não precisa, você aluga uma casa, irmão. Eu aluguei o salão da igreja lá do Jardim Rimberg. A gente aumentou a igreja 3 vezes. Toda vez que a gente aumentava, a gente ia lá no Sr. Paulo. Falava: Sr. Paulo, o senhor me permite quebrar a parede? Pode quebrar, pastor. Vai picar uma barreira na parede. Blá, 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 blá. Quebrava a parede. Sr. Paulo, a gente pode quebrar? Pode quebrar outra parede. Porque a propriedade não era minha. Agora aqui, se eu quiser, eu vou pegar o Luiz. Já falei com o Luiz que na semana a gente vai pegar aqui. Se o pastor José Martins vai trabalhar de hoje, a gente vai pegar aqui, ela vai quebrar isso aqui tudinho. Vai tirar essa grade daqui, vai colocar um drywall aqui, vai tirar essa cortina, vai colocar um painel bem bonito aqui para a atividade. Não vou pedir permissão para ninguém, porque a casa é nossa. Jesus tem que ficar te pedindo permissão para mexer em alguma coisa? Se Jesus tem que pedir permissão, a casa não é dele, a casa é sua. Agora, se a casa é dele, você fala: Jesus, faz o que o Senhor quiser. Faça o que o Senhor quiser aqui. Glória a Deus. Porque a casa aqui é sua. Não precisa pedir permissão, não. Não precisa pedir permissão, não. Eis-me aqui, faz o que o Senhor quiser. Terceira coisa que eles fazem: voltam para Jerusalém correndo. Olha para o teu irmão e diga assim: se for preciso recalcular a rota, recalcula, mas não fica fora do propósito de Deus. Se for preciso, recalcula a rota e volta. Já dizia um sábio. E quem é o sábio? Os velhinhos. Assim, ó, se você, o pai fala assim pro filho, quando vai, igual eu quando fui pegar, não sabia andar de transporte público, aí tinha que trabalhar, tinha que estudar. A primeira coisa que a gente aprende: se você pegar o ônibus errado, desça o mais rápido possível. Porque quanto mais tempo você ficar no ônibus errado, para mais longe do destino você vai. Caiu, volte logo. Errou, peça perdão logo. Mas não interessa o que você fez. O quanto mais rápido você voltar, quanto mais rápido você descer desse ônibus, você está indo para o lugar errado.
errado, para esse destino está indo para o lugar errado. Mais rápido você volta para o propósito. Eles não voltaram andando, a Bíblia diz, eles voltaram correndo assim, ó. Eu quero voltar depressa, eu quero voltar depressa, eu quero voltar depressa. Se for preciso, recalcule a rota, mas fique no propósito. Aplauda o Senhor bem forte. Mais forte para Jesus. Glória a Deus. Pega a sua Bíblia. 1 Coríntios 11. 1 Coríntios 11. Pedir para Diácono Sérgio, por gentileza, Diácono Sérgio, se aproxima aqui. Lava lá sua mão primeiro, Diácono Sérgio. Isso. Glória a Deus. Pedir para mais um diácono lavar a mão. Diácono Léo vai lá lavar a mão também. Amém? Nós estamos orando aqui pelo pão e pelo cálice. 1 Coríntios capítulo 11. A gente já vai se sentar. Hoje é um dia muito especial, né? Primeira ceia da Isabela, primeira ceia da